Para quem não me conhece, eu sou a Camila. Prazer, Gabriel. Eu sou mestranda aqui pela USP e eu sou orientada pela professora Terezinha. Ela hoje não conseguiu vir, ela queria um tempo para fazer a fala de terça-feira. A gente tem uma mesa com ela lá na mesa de comunicação e ela me pediu para estar aqui com vocês hoje. Oi, amor. Sabe se ela ia também, se ela já estiver em terça-feira, na próxima terça, porque ela falou justamente, provavelmente ia faltar. Para ministrar aula não vem. Não tem aula terça-feira. Tá? Eu vou começar o Sérgio Buarque hoje, trazendo mais alguns aspectos gerais do contexto, da formação dele, das obras no geral. E aí na quinta-feira que vem, ela aprofunda a obra do Sérgio Buarque. Tá? Terça-feira vocês estão livres, porque à tarde ela vai estar ministrando a palestra lá na mesa de mídias. Então vamos lá. Como eu falei, hoje vai ser uma conversa mais rápida mesmo, introdutória, para a gente conhecer quem é o Sérgio Buarque de Holanda, em qual contexto histórico ele se insere, quais são as principais características das suas obras. Gente, o Sérgio Buarque, ele é paulista, ele nasceu em 1902, comecinho do século XX. Ele vai como um típico sujeito pertencente à classe média brasileira do século XX e final do século XIX. Ele vai ingressar na carreira jurídica, vai se formar em Direito pela assim é? Vamos seguir. Deixa eu colocar o cabo por trás do nosso usando a foto para ficar mais. Vamos seguir. Então, é aqui mesmo. Bom dia, Salomão. Bom dia. Minha cabeça deu um pouco aqui na final. Então, como um típico sujeito da classe média brasileira do século XIX e século XX, ele vai ingressar muito cedo na carreira jurídica. Vai cursar Direito no Rio de Janeiro, mas ele não vai encontrar vocação nessa área. Ele ainda vai tentar ser promotor, ainda vai atuar alguns meses na área do Direito, mas ele não vai encontrar vocação, não vai se identificar com a profissão e vai deixar de lado para ser jornalista também no Rio de Janeiro. Então, desde muito novo, com seus 18, 20 anos, mesmo com a formação em Direito, o Sérgio Buarque vai adentrar os principais jornais do Rio de Janeiro, como resenhista, como crítico literário, como mesmo fazendo as notícias do dia a dia, e ele vai se tornar uma espécie de jornalista cultural. Por quê? Porque as notícias que ele divulgava, os livros que ele resenhava, que ele criticava, que ele analisava, eram livros ligados à cultura. Ele vai participar, inclusive, da Semana de Arte Moderna no Rio de Janeiro, como uma espécie de mediador, de intermediário. Então, enquanto a Semana de Arte Moderna acontecia em 1922, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, o Sérgio Buarque atuava como uma espécie de intermediador. Ele vai divulgar a Semana de Arte Moderna no Rio de Janeiro. Ele vai fazer desde cedo esse contato com os modernistas e com o pensamento modernista da época. Vai conhecer os principais representantes, vai traçar esses diálogos e vai cada vez mais ocupar
um lugar de importância e de relevância na vida cultural do Rio de Janeiro da época. E aí, eu estudo intelectuais aqui do Piauí. E uma coisa que eu sempre digo, que eu aprendo com a Terezinha, é que a gente precisa contextualizar esse intelectual. A sua produção, a sua obra, ela não está isolada do restante do mundo. Ela faz parte de um contexto, ela faz parte de um período histórico, ela está moldada a partir de circunstâncias específicas desse período. E a própria formação intelectual e histórica do Sérgio Buarque é que vão refletir sobre aquilo que ele produz. Então, o Sérgio Buarque tem essa formação burocrata, essa formação jurista, mas ele não vai se identificar com ela na área profissional. Ele vai para onde? Para a área da cultura, desde muito cedo. E isso vai, aos poucos, formando esse caminho que vai ser trilhado pelo Sérgio Buarque. Ele vai, inclusive, já se destacando muito, já sendo considerado um jornalista de relevo do Rio de Janeiro. Ele vai ser convidado para ser correspondente do jornal Diários. Bom dia, Caio. Do jornal Diários, lá na Alemanha. E essa viagem dele para a Alemanha é um ponto importantíssimo para a gente compreender como que vai se estruturar, como que vai se formar o pensamento do Sérgio Buarque em relação ao Brasil. Como que ele vai observar o Brasil. Então ele vai passar cerca de 2-3 anos na Alemanha, em Berlim, em 1929, 1930, 1931. E lá ele vai conhecer os pensadores da época. É o Max Weber, é o irmão do Max Weber e outros pensadores, principalmente essa perspectiva mais positivista, mas não dizendo ele que ele não era rankeano, né? Ele não seguia a linha metodológica do ranking, mas ele vai conhecer esses sujeitos, ele vai conhecer a língua alemã, ele vai conhecer o modo de pensar historiográfico da Alemanha. Ele vai conhecer outras línguas, conhecer a cultura alemã, e isso ele vai aos poucos absorvendo, e lá na Alemanha ele já começa a produzir o que vai se tornar depois, que é o livro pelo qual ele é mais conhecido, que é o Raízes do Brasil. Quando ele volta da Alemanha, alguns anos depois, ele traz esse livro, umas 400 páginas datilografadas que ele fez na Alemanha. Aqui é que ele vai passar por um processo mesmo de refinamento, né, de organização, mas esse livro se inicia lá, a sua primeira edição. E lá, a Alemanha no período era a Alemanha da República de Weimar. Então, era o auge do pensamento alemão. O Sérgio conheceu a Alemanha antes da Alemanha sofrer essa desvalorização do seu pensamento advindas da Segunda Guerra Mundial com o nazismo. Então, depois a gente tem duas Alemanhas, que é a Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial, antes do nazismo, que é a que ele vai conhecer, e a gente tem a Alemanha depois da Segunda Guerra, quando o pensamento alemão ele é descredibilizado, ele é visto como negativo, e todo mundo que era próximo tenta se afastar o máximo possível. E o Sérgio Buarque também vai ter isso. Ele vai se formar o seu pensamento nessa república alemã antes do nazismo. Lá, como eu falei, ele vai iniciar o Raízes do Brasil, já um curioso mesmo da cultura, porque desde cedo, desde os 18 anos, ele já fazia parte dessa vida intelectual, dessa vida cultural do Brasil. Então a cultura para ele vai ser um dos pontos chaves da sua análise. O seu olhar vai se voltar para a cultura,
O seu olhar vai se voltar para os aspectos culturais do Brasil. Interessante também que essas viagens que ele faz, ele vai conhecer muito jovem o Gilberto Freire, que é um intelectual que já tinha um certo prestígio, que já ministrava aulas em outras universidades, em outros países, que, né, já tinha um pensamento mais consolidado na época, e isso vai ser importante até mesmo para a própria publicação do Raízes do Brasil. E aí a gente às vezes pode escutar que o Sérgio Buarque e o Gilberto Freire possuíam visões antagônicas e que não se batiam, não se davam bem. Mas eles eram amigos, eles eram parceiros de boemia, eles eram parceiros de experiências antropológicas e culturais, né? A professora Terezinha fala que eles saíam para beber cachaça juntos, subiam o morro para o samba. Então eles desde cedo também foram construindo uma amizade e, embora tenham percepções diferentes sobre o mundo e interpretem o Brasil de uma forma diferente, eles têm essa relação próxima. Inclusive é o Gilberto Freire quem vai dar um empurrãozinho para o Sérgio Buarque começar a publicar as suas obras historiográficas. Já aqui no Brasil, retornando para o Brasil, ele vai finalizar o Raízes, vai refinar, vai organizar, vai enxugar mesmo o livro e vai publicar em 1936 com o incentivo do Gilberto Freire, né, por uma editora pequenininha, que é a José Olímpio, se eu não me engano. E essa editora, ela estava com um projeto, né, que foi encaminhado pelo Gilberto Freire, de novas pesquisas sobre o Brasil, de novos estudos sobre o Brasil. E uma dessas pessoas que vão ser incentivadas a publicar e a estudar o Brasil vai ser o próprio Sérgio Buarque. E aí um outro aspecto do Brasil da época que vai ser importante para a formação desse Sérgio Buarque, historiador, professor e sociólogo, é o projeto do Vargas, na década de 1930, de construir universidades no Brasil. O Vargas, antes do Estado Novo, ele vai promover um certo incentivo à educação aqui no Brasil. E esse incentivo vai ser visto através da criação mesmo, da fundação de duas universidades, que é a Universidade Estadual de São Paulo e a Universidade do Distrito Federal. E para formar essas universidades, o Vargas e o seu ministério vão promover a vinda de professores já um pouco renomados de fora do Brasil para cá. Então a gente vai ter professores italianos, professores franceses, que vêm para o Brasil para quê? Para formar novos professores que vão ser os professores das universidades construídas. E aí eles escolhem alguns professores de fora e elegem também alguns auxiliares. Então cada professor tem um auxiliar. Esse auxiliar vai ser como uma espécie de monitor para ele, mas também vai ser o seu sucessor. Então você vai ajudar, vai auxiliar e vai aprender com ele, para que no futuro você seja também o professor dessa universidade. E no caso do Sérgio Buarque, ele vai ser auxiliar do Henri Hauser, na Universidade do Distrito Federal. E aí ele também já vai ter esse contato com a docência, com a universidade. Ele vai ser professor, se eu não me engano, da História da Civilização Brasileira por alguns anos, né? Até quando a gente tem... Oi, amor. Professor, foi nesse mesmo projeto que o Brodel veio pra cá? Sim, nesse mesmo projeto que o Brodel veio. O Levi Strauss, o Henri Hauser, o Brodel... Meu estratégia de linguagem. Sim.
Eram nomes que a gente conhece hoje, mas que na época tinham um prestígio, mas não era tanto, entende? Então eles foram trazidos para cá, mesmo para incentivar a formação universitária no Brasil. E aí nós estávamos atrasados em relação a isso. Nós não tínhamos universidades federais, nós não tínhamos um lugar legitimado e consolidado de formação de professores e de formação mesmo acadêmica superior. E o Vargas vai ser, nesse momento, um incentivador desse projeto. Quando a gente tem como Estado Novo, o fechamento da Universidade do Distrito Federal, ela vai se extinguir. A USP continua, mas a do Distrito Federal ela vai acabar, que é onde o Sérgio Buarque estava. Ele vai ser encaminhado para o Instituto Nacional do Livro. Esse instituto funcionava na época como um braço do que hoje nós temos como MEC. Só que na época era chamado de Ministério da Educação e Saúde. Novamente um projeto do Vargas de incentivar a educação. Esse instituto, ele tinha a tarefa de produzir livros literários, historiográficos, produzir e divulgar como uma forma de disseminar o conhecimento a partir de um veículo oficial. Era um instituto que produzia como se fosse hoje os nossos livros didáticos, né, que são livros obrigatórios nas escolas, produzidos de forma oficial e padronizada, né, veiculando também uma mensagem oficial a partir do governo. E o Sérgio Buarque também vai ocupar esse espaço. Aqui a gente começa a perceber como, apesar do Sérgio Buarque já ter essa prática de escrita, de pesquisa, e essa prática e essa inclinação para a docência, ele vai também se constituir mais fortemente ainda como um gestor. Aqui no Instituto Nacional do Livro e em outras instituições que ele vai ocupar, ele vai administrar, ele vai se destacar como um gestor da cultura, porque ele vai entrar nessas instituições, ele vai ver, não, isso aqui está tudo errado, vamos reorganizar, vamos remodelar, vamos procurar propostas de intervenção nessa instituição. Se a gente fizesse um projeto aqui da cultura, se a gente fizesse uma outra proposta de incentivo à leitura, se a gente organizasse isso para tornar mais acessível ao público. Então ele vai, a partir do Instituto Nacional do Livro, ocupar outros espaços, outras instituições, enquanto um gestor mais vinculado à cultura. Tanto que depois, em paralelo, ele vai também atuar na Biblioteca Nacional, porque ele já se torna conhecido como um gestor, como um administrador, como um burocrata mesmo, e vai ser convidado para criar na Biblioteca Nacional uma espécie de política cultural. Então ele vai criar acervos, ele vai organizar acervos, vai organizar projetos, vai organizar atividades culturais, ele vai reorganizar todo o acervo da Biblioteca Nacional, vai criar os anais, vai criar a revista da Biblioteca Nacional. Então, a partir desses espaços, ele vai também, um outro ponto importante, que é se destacar não somente aqui no Brasil, mas vai se projetar para fora. Essas instituições vão financiar viagens do Sérgio Buarque para que ele pudesse pesquisar no Brasil e para que ele pudesse apresentar suas pesquisas lá fora. Então ele vai para a Europa, ele vai para os Estados Unidos, ele vai para outros países da América Latina para apresentar trabalhos mesmo em congressos internacionais, como uma espécie de simpósio temático. Então ele produz uma pesquisa e vai para lá só para apresentar. E aí, oi. Essas pesquisas eram sobre o Brasil? Sobre o Brasil. Essas pesquisas é o que vão dar origem
aos seus outros 2 livros, que é o Monções e o Caminhos e Fronteiras, que eu vou já mostrar. Mas ele vai acumulando pesquisas, sempre na área da cultura, na área da antropologia, buscando mesmo conhecer o Brasil, conhecer o processo de formação do Brasil, e vai acumulando, guardando, para depois publicar em formato de livro. E nesses espaços também ele vai ter acesso a documento. Ele vai fazer esse diálogo com outras instituições documentais, com outros acervos, com outros arquivos, mas também na própria Biblioteca Nacional ele vai ter acesso a muitos livros, a muitos documentos, e vai só pesquisando, anotando, registrando, analisando. Então ele vai conciliar a escrita com a pesquisa e a escrita com a administração desses espaços institucionais. Como eu falei, ele vai aos poucos, a partir dessas viagens, dessas pesquisas, compondo o que depois vai ser organizado como o livro Monções, que é o seu segundo livro publicado, que é uma coletânea de artigos que ele vai produzir ao longo dos anos 1930 e 1940 e vai ser publicado em 1945. Ele vai ser também convidado para ser o diretor do Museu Paulista. Mais uma vez, ele vai aos poucos, cada vez mais se projetando nesse cenário brasileiro de modo geral, vai ser conhecido. E no Museu Paulista, boa tarde, ele vai também criar algumas intervenções, ele vai também reorganizar o acervo, ele vai também trazer amostras culturais e artísticas para o museu. Sempre essa perspectiva mesmo de gestão cultural é o que vai orientar a sua atividade enquanto administrador e é o que vai também dialogar com o que ele escreve, sempre em torno da cultura. Também em 56, alguns anos depois, ele vai publicar o terceiro livro, que é Caminhos e Fronteiras. Também é uma coletânea de artigos que ele vai organizar ao longo dessas 2 décadas, de viagens, de pesquisa, de apresentação de trabalho. Aos poucos, o Sérgio, ele está se tornando, de fato, um historiador. Aos poucos, ele se constitui mesmo enquanto um historiador e sociólogo, como ele é conhecido, né? Apesar de não ter formação acadêmica nessa área, a sua formação acadêmica ser em direito, ele vai cada vez mais ocupando esses espaços e se debruçando nas pesquisas, na análise historiográfica e sociológica da realidade brasileira. De forma que ele vai, em 56, concorrer, ele vai sair do museu e vai tentar se dedicar integralmente à vida de historiador e de professor. E ele vai tentar uma vaga como professor da Universidade de São Paulo, vai voltar para São Paulo. E um detalhe é que ele não tinha formação em História, então para ser professor ele precisou passar pelo mestrado. Então ele fez o mestrado, 2 anos de mestrado, para conseguir se candidatar a essa vaga como professor. Ele vai entrar na USP já com quase 60 anos, com 56 anos. E para entrar nas universidades nesse momento, você precisava fazer uma tese. Então ele fez o que hoje nós temos como livro Visão do Paraíso, que é a tese dele de entrada, tese de cátedra que a gente chama, que é para que ele consiga ocupar uma vaga na universidade. Ele também vai ser professor lá de civilização brasileira. E lá, além de professor, ele também vai atuar como gestor. Dizem que ele não era um bom professor,
porque ele não tinha muita paciência para ser professor. Ele já era de idade também, já tinha seus 60 anos. Então ele vai também ser gestor e criar projetos na universidade, também, mais uma vez, ligados à cultura. E um desses projetos é o Instituto Brasileiro de Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, que vai ser ligado ao Departamento de História da USP. E é um instituto, a professora Terezinha associa ao que nós temos hoje como NUPEM, que é um projeto de digitalizar e de aproveitar os acervos de alguns historiadores brasileiros e intelectuais brasileiros. Então esses homens e mulheres morriam, deixavam todo o seu acervo e o instituto ia organizar, ia catalogar e deixar acessível para pesquisa. É como nós estamos fazendo hoje com a Tânia, mesmo que ela não tenha morrido. Mas o NUPEM está com esse projeto de organizar o acervo da professora Tânia Brandão. Como eu falei, apesar de escrever muito e de ter sido professor, ele não é considerado um bom professor, mas sim um grande gestor cultural e um grande pesquisador. O Sérgio Buarque, ele tinha compulsão em comprar livros. A professora Terezinha menciona que a casa dele era cheia de livros, não tinha espaço para mais livros. Ele chegava a esconder os livros. Gente, ele era de classe média, mas ele era pai de 7 filhos e atuando como professor. Então, era um pouco difícil manter a sua condição econômica, ainda mais tendo um vício em comprar livros. Então, ele chegava a esconder os livros da esposa dele, da Amélia, porque às vezes ele negligenciava as tarefas de casa, as despesas de casa, para comprar livro. Não tinha mais onde guardar livro. Ele também Sérgio Buarque é conhecido como aquele historiador intelectual que lê e fuma. Lê enquanto fuma e fuma enquanto lê. Bebe enquanto lê e lê enquanto bebe. Então ele era um boêmio. Ele gostava de festa. A casa dele estava sempre repleta de gente, né? Tinha esse contato mesmo com a cultura no sentido mais prático também. Então não era só na teoria. Ele dizia que fazia o que nós chamamos hoje de experiência antropológica. Então vou pro samba, vou pro boteco, vou mesmo aproveitar essa vida boêmia, porque também faz parte da minha pesquisa. É tipo isso. Eu vou estudar cultura na prática. Então gostava de receber os amigos, tinha a casa cheia, era também muito ligado às religiões de matriz africana, era um curioso e era a sua fé também se ligava a essas crenças. É um homem que vai passear lá no início da carreira dele pela literatura, pela gestão pública e cultural, pela editoração de livros, né? Ele vai ter também, a partir da Biblioteca Nacional, do Instituto Nacional do Livro e do Instituto de Estudos Brasileiros, esse contato com a cultura livresca, né? Essa preocupação em o que as pessoas vão ler, né? No que as pessoas, nos livros que são produzidos, essa preocupação com a leitura, considerando também que no Brasil a gente tinha um alto índice de analfabetismo, e ele vai também propor alguns projetos nesse sentido, de enfrentamento ao analfabetismo e de incentivo à leitura, passando também pelo jornalismo, pela crítica literária. Ele vai se aposentar em 68. Por quê? Em 68, com a deposição do João Goulart e o golpe militar, nós temos a aposentadoria compulsória de vários historiadores.
muitos foram demitidos obrigatoriamente e muitos foram também exilados. E o Sérgio Buarque, isso não aconteceu com ele. Ele não era envolvido com política, com partido político na época, mas ele vai se demitir, como é que fala? Em solidariedade aos seus outros amigos intelectuais que também foram demitidos. Então, em 68, ele se demite, se aposenta da USP, mas continua se dedicando ainda às pesquisas, à escrita e à análise historiográfica. Aqui nós temos as principais obras do Sérgio Buarque. Como eu falei, a primeira, que é Raízes do Brasil, que é a obra pelo qual ele ainda hoje é mais conhecido. Essa obra, gente, ela tem hoje cerca de 30 edições. Foi uma obra que foi muito reeditada. Ela começou em uma editora pequenininha, que é a José Olímpio, como eu falei. Aos poucos ela vai ganhando mais destaque e mais notoriedade. Depois a gente vai ter o Monções, em 45, que é essa junção de artigos, das pesquisas dele e das viagens dele para fora do Brasil. A gente também vai ter o Caminhos e Fronteiras, que também vai seguir essa mesma linha do Monções. E temos também o Visão do Paraíso. São as principais, mas ele tem outros estudos publicados também, né, menorzinhos. Tem também uma coleção que ele presidiu, que é a História da Civilização Brasileira. Mas eu trouxe aqui pra gente ver essas quatro. Como eu falei pra vocês no início, a gente não vai se deter hoje sobre as obras de forma tão aprofundada, porque a Terezinha vai voltar para elas e nem tem muito mais propriedade do que eu. Então a gente vai passar mesmo de forma geral por elas para tentar também entender alguns aspectos comuns a essas obras e aspectos gerais da forma como ele escreve e daquilo que ele se interessa enquanto historiador e sociólogo, como ele é conhecido também. O Sérgio Buarque, ele faz parte de uma geração chamada Intérpretes do Brasil, que é essa geração que vai se construir ao longo dos anos 1930 com o Gilberto Freire. Vocês não viram ainda Gilberto, né? Com o Gilberto Freire, com o Caio Prado Júnior e com o Oliveira Viana. O Oliveira Viana, geralmente a Terezinha não passa por ele. Ela passa mais pelo Caio Prado Júnior, pelo Sérgio Buarque e pelo Gilberto Freire. Essa geração é uma geração que vai ser considerada como intérpretes, porque ela vai fazer esse esforço de realmente interpretar o Brasil, de explicar o Brasil. O que é o Brasil? Como que o Brasil se tornou Brasil? Quem compõe o Brasil? Quem são os brasileiros? Então são perguntas básicas, mas que até então não tinham uma resposta aprofundada. O que é o Brasil? Qual que é a identidade brasileira? Quais são as raízes do Brasil? Como que o Brasil se formou enquanto uma nação? Ele é uma nação? Então são algumas perguntas que esses historiadores vão tentar responder, cada um ao seu modo. Oi. Não, é só para dizer que a gente estava num texto da aula, fala justamente sobre como alguns autores comparam a escravidão nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E esses autores aí vão ser muito importantes porque o segundo autor que vem ainda a ver que se contrapor aos documentos de um que dizia que no Brasil ainda não houve uma escravidão assim tão rígida, né? Tão violenta nos Estados Unidos, aí justamente esse outro autor que se contrapor, ele vai usar justamente essas autores da produção da geração e justamente eu consigo explicar esse passado da nação. E aí fica bem importante, tá? Nesse momento, como a Vitória falou, é uma nova proposta de estudo que até então não estava consolidada e não estava aprofundada. Então nós precisamos conhecer o que nós chamamos de Brasil. Como que o Brasil se tornou
Brasil. E aí eles vão ter perspectivas muito diferentes. Gilberto Freire vai tratar sobre no seu livro principal, que é Casa Grande e Senzala, vai tratar sobre esse contato entre brancos, europeus, negros africanos escravizados. A gente tem também o Oliveira Viana, também com essa perspectiva em torno da raça, e com essa tentar analisar mesmo como se constitui a raça brasileira. A gente tem o Caio Prado Júnior, que vai trazer uma visão mais marxista e mais econômica da realidade brasileira. E a gente tem o Sérgio Buarque de Holanda, que vai trazer uma análise mais vinculada à cultura material, à cultura cotidiana, o que é a cultura brasileira? Como que a cultura brasileira ela se constitui? A partir de que origens? A partir de quais raízes nós formamos uma cultura que é nossa? Também se achegando muito à história social. E ele vai estabelecer alguns diálogos com a antropologia, com esse estudo da cultura através da antropologia, e também com a geografia, principalmente no livro Monções e no livro Caminhos e Fronteiras. Porque quando eu passar mais para eles, a gente vai ver que ele vai, mesmo assim, analisar o Brasil do seu ponto de vista territorial. As cachoeiras, os rios, os caminhos por terra, os caminhos mesmo que vão ser seguidos pelos bandeirantes. Então ele precisa também desse aporte da geografia, para entender a natureza mesmo, as plantas, as florestas. Por ele ser um historiador da cultura, o Sérgio Buarque ele vai ter um reconhecimento um pouco tardio, porque nós temos, quando ele começa a escrever história e analisar o Brasil, a interpretar o Brasil, nós temos uma perspectiva que vai se deter mais sobre o econômico. Então, o que vai estar em voga em 40, 50 é a perspectiva econômica e marxista. Aí a gente vai ter um destaque para Caio Prado Júnior, para Celso Furtado, e o Sérgio Buarque, que vai falar sobre cultura, não vai ter nesse momento esse destaque, esse reconhecimento, porque é um campo do conhecimento, é um campo da história que ainda vai estar entre 40 e 50 às margens. A cultura ela vai receber um reconhecimento maior, um destaque maior a partir de 70 e 80, né, que é quando a gente tem a segunda geração das análises. E é nesse momento em que a obra do Sérgio Buarque vai assumir mesmo, vai ser valorizada e reconhecida e vai ser conhecida mesmo pelo Brasil. E principalmente também a partir, se eu não me engano, a 4ª edição do Raízes do Brasil, que vai ter uma introdução do Antônio Cândido, que também vai dar um certo prestígio à sua obra. Então ele não vai ser esse historiador que vai ser assim, muito famoso em vida. Ele vai receber essa fama mais no final da carreira e principalmente depois que ele morre, né? A gente tem hoje muitos historiadores, muitos pesquisadores que vão analisar a obra dele, principalmente a obra póstuma, porque ele vai deixar muita coisa guardada sem ser publicada, que vai depois, como os chamados buarcólogos, ser publicada, depois que ele morre. Então esse destaque mesmo é depois. O Sérgio Buarque ele vai se debruçar principalmente nos séculos 16, 17 e 18. Ele vai também criar um diálogozinho com o Capistrano de Abreu, um diálogo bem forte, na verdade, com o Capistrano, porque ele também vai, nos seus livros, olhar para o sertão brasileiro, para o interior do Brasil, chamado Brasil de Dentro. Então não é para o litoral, não é para essa colonização do litoral.
mas é como que essa colonização ela vai adentrar o interior. Como que nós vamos ter a formação do sertão brasileiro e principalmente do sertão brasileiro das regiões centro-sul, centro-oeste e sul. Então é esse Brasil mais sertanejo, é esse Brasil que vai ser explorado pelos bandeirantes, pelos paulistas, é esse Brasil que vai ser atravessado por monções, pelas bandeiras, pelas expedições. Ele vai, seus sujeitos principais vão ser os mamelucos, são os descendentes dos portugueses, e os indígenas. E como que esses povos vão, como eu falei, vão entrando, ocupando e formando o território brasileiro. A forma como esse homem, esse mameluco e esse indígena, eles vão se encontrando entre si e também com a natureza. A natureza que já vai estar ali. Eles vão precisar enfrentar a natureza para poder consolidar e formar a sua cultura e esse Brasil mesmo brasileiro. Ao passo também que eles vão se apropriando da cultura do outro, vão mesmo se articulando, se entrelaçando culturalmente. E uma coisa muito importante que marca as obras do Sérgio Buarque e a sua escrita, quer falar, Luiz? É o aspecto da reedição. O Sérgio Buarque ele é inconformado com as suas obras. Para ele nada é suficiente. Então ele escreveu a primeira versão de Raízes do Brasil em 1936, publicou, depois ele foi lá, releu, não gostou, disse, vou escrever de novo. Então, é comum os intelectuais produzirem novas versões, novas edições, mas o que ele faz é muito radical, porque ele traz mesmo novas interpretações a cada reedição. Ele tira parágrafo, ele acrescenta parágrafo, ele não concorda mais com o que ele achava alguns anos antes, ele vai tirar. Essa mudança do pensamento do Sérgio Buarque, ela é muito explícita na forma como ele vai reeditar as suas obras. Eu ia perguntar exatamente por isso. E adicionando mais coisas, mas ele mantinha o núcleo da obra intacto. Nem sempre. Nem sempre. Ele mudava a interpretação. Sim. Vou mostrar para vocês, principalmente entre a primeira edição e a segunda edição do Raízes do Brasil, como ele vai mudar radicalmente a forma como ele enxerga o Brasil. E aí eu vou dizer o motivo. E também a forma como ele metodologicamente percebe essa realidade. Mas ele vai reeditar, ele vai acrescentar, ele vai retirar. Ele não concordo, vou tirar. Descobri uma fonte nova, vou adicionar. Descobri um documento novo, vou adicionar. Eu li um texto novo, vou adicionar. Então ele vai remodelando, reconfigurando as suas obras. O Raízes do Brasil, as primeiras 4 edições são diferentes. A professora Terezinha gosta de responder, ela fala que gosta de responder quando você pergunta do que se trata o Raízes do Brasil. E ela pergunta qual deles. Porque as 4 primeiras edições são diferentes. Tem algum aspecto diferente. E aí eu trago o Raízes do Brasil. Essa edição que eu acho linda é uma edição da Companhia das Letras, que é uma edição especial. Com a Baporu. Essa edição é linda. Ela é capa dura, linda. Atualmente, esse livro possui cerca de 30 edições. Um livro que foi muito reeditado e é um livro hoje muito lido. Como eu falei, as 4 primeiras edições sofreram algumas mudanças radicais, tanto pelo amadurecimento historiográfico, intelectual do próprio autor,
como pelas experiências que ele vai acumular ao longo dos 12 anos que marcam principalmente as primeiras 2 edições. Uma é de 36, a primeira, e a segunda é de 48. E aí vocês lembram, quando eu falei, existe uma Alemanha. O Sérgio Buarque, ele é formado inicialmente por essa visão alemã, por esse pensamento alemão. E existe uma Alemanha antes do nazismo, antes da Segunda Guerra Mundial, e uma Alemanha depois. E percebam, em 36 é antes, em 48 é depois. E esse corte vai ser perceptível no seu livro. Por quê? A primeira versão, ele vai trazer mesmo esse pensamento weberiano do Max Weber na obra. Ele vai tratar esse tópico do homem ideal, trazendo para o Brasil do homem cordial. O que é o homem brasileiro? É um homem cordial. Ele vai trazer a noção de patrimonialismo, que também é weberiana. Vai trazer a noção, outras noções, outros conceitos que são próprios do pensamento alemão da época. E quando ele vai reeditar essa obra, depois da Segunda Guerra Mundial e do nazismo, quando o pensamento alemão está totalmente em descrédito, está totalmente considerado mesmo assim as piores ideias e enfim, as ideias mais negativas que existem, o Sérgio Buarque vai dizer, não quero mais também não, vou me afastar. Eu vou reorganizar esse livro para que a Alemanha não esteja tão presente quanto estava antes. Eu vou me distanciar o máximo possível do Max Weber e da Alemanha. Eu não quero esse estigma para mim. E aí a gente entra num ponto interessante, como nós historiadores, futuros historiadores, que é quando nós escrevemos um texto, nós fazemos ele a partir do nosso presente, a partir de quem nós somos no presente, a partir das nossas leituras no presente, daquilo que a gente conhece no presente. E aí entra, claro que a gente não está aqui no poder de criticar ou elogiar o Sérgio Buarque, mas é um ponto a ser considerado, essa característica dele de reedição das obras, porque as obras dizem respeito ao tempo em que elas foram escritas e ao tempo em que esse historiador estava inserido. Então, quando ele refaz, é como se ele quisesse, de certa forma, apagar aquilo que ele era na primeira versão, dizendo, não concordo mais, sou uma nova pessoa, tenho uma nova cabeça. Então eu vou também refazer a minha escrita, já que eu não sou o mesmo, já que agora eu tenho um novo pensamento, já que agora o contexto é outro, a realidade é outra, então eu vou organizar. Então a segunda edição, de 48, ela é muito diferente. E ela é situada nesse outro contexto histórico, que é o pós-Segunda Guerra Mundial e o pós-nazismo. Pois é. No caso dessa mudança, ele não reaproveitou nenhum desse tipo de pensamento? Não, reaproveitou. Vocês conhecem o professor Kennedy, da UFP? Pronto. O Kennedy, ele é considerado o principal buarcólogo, principal estudioso do Sérgio Buarque de Holanda. E ele vai fazer no seu livro... Esqueci o nome, mas está no final. Ele vai fazer mesmo uma análise do que ele vai tirar, do que ele vai acrescentar, de todas as mudanças. Vai pegar as duas versões e vai comparar. O que vai mudar no pensamento do Sérgio Buarque. Ele vai dizer que o Sérgio Buarque vai acrescentar cerca de 116 parágrafos novos, novamente tributados no pensamento. Então a estrutura original vai ser mantida? Vai, em parte, mas ele vai adicionar muita coisa e retirar muita coisa. E ele vai também, na segunda versão, a primeira versão ele tem uma visão mais positiva e mais utópica do que seria a democracia brasileira, por exemplo. Na segunda versão ele já vai
também depois de passar por uma Segunda Guerra Mundial e por todo esse atravessamento do nazismo, ele vai já estar com uma cabeça mais pessimista, mais, sabe, mais inconformada e mais, como é que eu posso dizer? Uma palavra esqueci. Então ele não vai mais acreditar tanto assim nesse futuro democrático do Brasil. Então já vai ser uma outra interpretação acerca do que seria a democracia brasileira, por exemplo. Então ele vai reelaborar seus conceitos do que seria esse homem cordial, do que seria esse homem ideal brasileiro. Ele vai reelaborar suas perspectivas políticas, suas simpatias, vai procurar se afastar de tudo aquilo que dissesse respeito a qualquer possível sugestão de simpatia nazista. Esse livro, aqui também é uma outra edição, que é essa que eu tenho, ele vai, como o próprio nome já diz, raízes do Brasil. O Brasil, ele vai em busca das raízes do Brasil. Então, quais são as origens da formação do povo brasileiro? Quais são as origens da formação do Brasil enquanto Brasil? E ele vai tentar também esboçar caminhos possíveis para o que seria uma nação moderna, o que seria uma nação liberal, uma nação democrática. E um aspecto muito presente nesse livro são as tensões e as ambiguidades entre tradição e continuidade, tradição e mudança, por exemplo, entre continuidade e ruptura. Então ele vai sempre traçar esse paralelo entre o que nós herdamos da cultura ibérica, da cultura portuguesa, que foi a cultura que nos colonizou, e como que nós aos poucos vamos rompendo com essa cultura e formando uma cultura nossa. Então o que se mantém, o que se perde, o que se rompe, o que permanece. Essas tensões entre o que era e o que é. Aqui eu trouxe os 7 capítulos do livro, que é a Terezinha passou ele pra vocês, foi? O Raízes do Brasil? Nenhum ainda, então. Mas eu acho que vai ser ele. O primeiro capítulo é Fronteiras do Brasil, da Europa. Aqui ele vai tratar mais sobre essa conexão do Brasil com a região ibérica, com Espanha e com Portugal. E ele vai abordar a diferença entre a colonização portuguesa e espanhola. E como que a forma como essas duas sociedades, esses dois países vão se constituir enquanto países, vai também repercutir, refletir na forma como eles vão colonizar seus territórios. Então a nossa colonização, ela é diferente da colonização que é vista no resto da América Latina pela América Espanhola, por exemplo. A nossa colonização, ela não é tão planejada, não é? A gente não tem de início um plano mesmo de povoamento e de conquista. É mais para manter o território e para ter a posse do território. Então é uma colonização que vai ser feita de forma espontânea, mais improvisada. E isso vai também repercutir na forma como o brasileiro vai se formar enquanto sujeito, que ele vai tratar também nos outros capítulos. A gente tem também trabalho e aventura. Novamente aqui, a tensão entre o trabalhador e esse espírito aventureiro, que é o que ele chama, que ele diz que nós temos, de quem não tem nada planejado, não segue uma burocracia bem delimitada, não segue ações bem delimitadas, é mais deixar a vida me levar. A cultura brasileira é formada por isso. Eu deixo a vida me levar, a vida leva eu. Pra onde ela me levar, eu vou. E onde ela me deixar, eu vou ficar. Entendeu? E isso vai
novamente moldando o brasileiro enquanto brasileiro. Vai também tratar sobre as heranças rurais, como o Brasil da época, o Brasil de 1930 e 40, ele ainda tem uma tradição rural muito forte que vem lá do período colonial. Novamente aqui o semeador e o ladrilhador, esse contraponto entre planejamento, aventura e entre espontaneidade e controle. A gente tem também o que é o mais conhecido, que é o homem cordial, que é quando ele vai dizer, olha, o brasileiro ele é um homem cordial. Por quê? Não porque ele é gentil, educado, mas porque ele trouxe uma herança portuguesa muito forte, que é essa impessoalidade nas suas relações. O brasileiro não sabe ser formal. Tudo o brasileiro quer dar um jeitinho na amizade, na família, na colegagem, na parceiragem. O brasileiro não sabe não ser impessoal, e isso vai repercutir na forma como o Brasil se estrutura. Porque nós temos relações políticas que são influenciadas pela relação familiar. A família diz mais do que a política. E isso vai contribuir para que o Brasil, nesse momento, seja um Brasil autoritário, oligárquico, ainda muito fortemente influenciado por essa visão mais impessoal, personalista, ligada ao patriarcalismo. Quando o Sérgio ele volta para cá, ele é acolhido por assim dizer pelo Gilberto Freire, na obra de 36. O Gilberto ele já tinha muita repercussão internacional em Casa Branca de 23, né? E uma coisa que parece se repetir na obra dos dois, que eu acho que faz parte de um contexto maior, né, de um pensamento de época, é a ideia de comparar a colonização portuguesa com a de outros países, né, da Europa, como Espanha, por exemplo. E nesse caso os dois puxam o mesmo sentido, de que a colonização portuguesa ela foi em alto grau mais branda ou menos planejada. O Gilberto ele vai puxar para o sentido de raça. Ele vai falar que a sociedade, a colonização portuguesa aqui, ela criou uma sociedade capaz de assimilar diferentes etnias com muito mais facilidade. Isso deu origem no colonialismo, na colonização, porque supostamente os portugueses teriam convivido 200 anos com os mouros lá na Península Ibérica e, portanto, já teria um histórico ali de assimilação de outras culturas diferentes, por exemplo, do que estava acontecendo na Espanha ou, no caso dele, fala nos Estados Unidos, né? Seria menos dicotomizador, para assim dizer, menos segregado. E já no caso do Sérgio, diferente do Gilberto, ele puxa para o lado cultural, né? Ele vai falar, eu acho que a partir daí, do mesmo, da mesma linha de pensamento, os dois desenvolvem essa teoria. E no caso do Sérgio, é falando que o homem cordial ele teria aquela dificuldade de distinguir ao certo se é público que é público e privado. Faz sentido, né? Faz sentido, é isso mesmo. Oi, Zé. Só complementando a fala do Caio, como ele pegou mais para essa assimilação com o meio mais estrutural, as obras dele, diferente do Gilberto, vai por uma racial, dá para se dizer que, na verdade, ele está dizendo que o povo brasileiro tem uma maior facilidade de absorver essas várias culturas diferentes, assimilar, na verdade, essas várias culturas diferentes, uma certa facilidade. Não, ele vai inclusive dizer que esse processo de formação do povo brasileiro foi um processo difícil e lento, porque a gente não batalha. O português, o europeu quer continuar sendo português. O europeu, o branco colonizador, ele não quer se apropriar da cultura indígena, da cultura nativa.
Ele quer preservar aquilo que ele trouxe da Europa. Da mesma forma que o índio colonizado, ele não quer perder a sua cultura. Ele não quer ser colonizado. Então a gente tem um enfrentamento. A gente tem uma batalha mesmo cultural que vai nem ser realizada, nem ser finalizada de forma total, mas que vai ter tanto as rupturas como as continuidades. Então a gente vai ter esse cruzamento de alguns aspectos culturais de forma muito lenta. São anos de colonização, são anos de apropriação, são anos de encontros, são anos de luta também. Então a gente vai ter um cruzamento de muitos aspectos, mas também a preservação de outros. O índio nativo também, o indígena nativo também consegue preservar alguns traços da sua cultura. Ao mesmo tempo que assimila, ele também preserva. Mas não é algo fácil, é lento e é difícil, é um processo demorado. E como o Caio falou, né, eles se voltam, nesse livro aqui, o Sérgio ele vai se voltar para as raízes da própria formação de Portugal, para que ele possa compreender as raízes de formação do Brasil. Então, a forma como Portugal nasceu vai refletir na forma como Portugal vai colonizar o Brasil. E na forma como o brasileiro esse sujeito brasileiro vai surgir. Como esse Brasil vai surgir. Nos capítulos de Novos Tempos, de Nova Revolução, a gente tem algumas análises do Sérgio Buarque em relação ao Brasil da época mesmo, ao Brasil democrático, ao que seria a democracia brasileira. E aqui eu trago nesse trecho, que é um trecho do Antônio Cândido para a introdução dessa edição aqui do Raízes do Brasil, 2 trechos eu trouxe, que é para a gente entender de forma geral como que se constitui mesmo o pensamento do Sérgio Buarque de Holanda. De acordo com o Antônio Cândido, que foi um amigo muito próximo do Sérgio Buarque, o Antônio Cândido ele é pai da Olava de Melo Souza, que vai ser uma das estudiosas do Sérgio Buarque e vai ser uma das pessoas que vão, depois da morte dele, tentar trazer um destaque maior para a sua produção. Inclusive, um dos textos da Laura de Melo Souza, que eu acho que vocês devem ter visto com o Augusto Fonseca, que é o Deus e o Diabo na Terra de Santa Cruz, é tributário do livro do Sérgio Buarque, que é a Visão do Paraíso. A gente vai ver já já. Então, o Sérgio Buarque de Holanda, ele analisa os fundamentos do nosso destino histórico, as raízes aludidas pela metáfora do título, Raízes do Brasil, mostrando a sua manifestação nos aspectos mais diversos. Então, como que essas raízes elas se formam e como que elas estão presentes em diversos aspectos da realidade brasileira do período em questão. Trabalho e aventura, essa tensão, trabalho, aventura, método planejado e um capricho espontâneo, o rural e o urbano, como que esses dois espaços também se cruzam e se articulam, burocracia e caudilismo, norma impessoal e impulso afetivo, esse paralelo entre a colonização espanhola, a colonização portuguesa, são pares que o autor destaca no modo de ser ou na estrutura social e política para analisar e compreender o Brasil e os brasileiros. Novamente, nós, historiadores, nós falamos do passado, das ações do homem em algum período histórico, a partir do nosso presente. Então, o Sérgio Buarque, ele escreve esse livro olhando para o presente.
Ele lança o seu olhar para o passado, mas antes ele também olha para o presente. Então o que nós somos hoje? E por que nós somos assim? Os intérpretes eles têm isso muito forte, que é essa articulação entre o Brasil de hoje, da época deles, e o Brasil em sua formação. Então, quais são os aspectos da formação do Brasil que vão contribuir para a realidade que nós temos hoje, no momento em que nós escrevemos? A gente precisa entender o passado também olhando para o presente, para as nossas questões, os nossos desafios. Então, por que é tão difícil o Brasil ser uma democracia plena? Vamos olhar para o passado. Talvez lá a gente encontre uma resposta. Talvez explicando, interpretando o Brasil de antes, a gente consiga também compreender o Brasil de hoje. E aqui o Antônio Cândido fala disso. No momento em que os intérpretes do nosso passado ainda se preocupavam, sobretudo, com os aspectos de natureza biológica, antes do Sérgio Buarque, antes dessa geração, manifestando, mesmo sob a aparência do contrário, a fascinação pela raça herdada dos evolucionistas, o Sérgio Buarque, ele puxou a sua análise para o lado da psicologia, da história social, com um senso agudo das estruturas. Quando ele fala de estruturas, é mesmo as permanências, é a tradição, né? Aquilo que permanece da época da colonização, permanece ainda no século XX. Num tempo ainda banhado de indisfarçável saudosismo patriarcalista, sugeria que, do ponto de vista metodológico, o conhecimento do passado deve estar vinculado aos problemas do presente. E do ponto de vista político, sendo o nosso passado um obstáculo, a liquidação das raízes era um imperativo do desenvolvimento histórico. Então, somente de acordo com ele, superando as raízes do passado, essas raízes negativas e vistas como um obstáculo, é que nós podemos organizar plenamente o desenvolvimento do Brasil, enquanto nação brasileira. Até aqui, algum ponto? Então, passando para Monções, que é o seu segundo livro, vai ser publicado em 1945 pela Casa do Estudante do Brasil. Também foi um livro que foi publicado inicialmente de forma bem reduzida e bem limitada. Como eu falei, é um conjunto de artigos. Vai ser republicada em 86, aqui sem alterações, mas depois ele volta e vai alterar. Tá? Também é um livro que vai passar por uma reinterpretação. E a terceira versão em 1990 e a quarta versão em 2014, já depois da morte dele. Essa edição aqui, que é uma edição também da Companhia das Letras, ela já tem um acréscimo de um outro texto dele que não tinha sido publicado ainda como livro. Novamente aqui, o Sérgio Buarque, ele vai dialogar com a antropologia, com a biologia, com a geografia, até com a hidrografia, porque esse livro ele vai se deter sobre os caminhos fluviais. Então é a colonização e o povoamento do Brasil a partir dos caminhos fluviais, dos rios, dos rios. Esqueci o nome do outro. E ele vai, inclusive, fazer viagens para consultar esses dados, né? Eu preciso ver esse rio dentro de perto para ver como é que ele é. Preciso entender esse rio aqui frente a frente, olho a olho. Então ele vai também dialogar com a climatologia, para entender o clima da região, para entender como que eram as florestas com a biologia, os animais que existiam, como que era a terra, como que era o solo, como que era o rio, como que era mesmo, como que foi passo a passo desse povoamento do território brasileiro em direção ao sertão.
em direção ao interior. Como que os colonizadores saem do litoral e entram mesmo lá no centro do Brasil. Esse termo monções, ele faz referência realmente a essas expedições que eram através dos rios, trazendo essa espécie de comunicação fluvial entre um território e outro, ligando e integralizando o Brasil através dos rios, principalmente entre a capitania de São Paulo até Mato Grosso. Aqui ele vai ficar entre os séculos XVIII e XIX. Oi. Nesse sentido, ele se aproxima do capistrano, né? Sim. Ele vai dialogar muito com o capistrano para tentar entender como que se forma esse Brasil de dentro. Esse Brasil sertanejo, esse Brasil interiorano. Ele vai, como eu falei, explorar a história do sertão do sul e as bandeiras, as entradas, as conquistas dos índios, o apresamento indígena. É a história da ocupação do território brasileiro a partir do encontro do homem com a natureza. Esse traço da natureza também é muito forte nas obras dele, porque ele não vai tratar somente o branco se encontrou com o indígena. Não, o branco se encontrou com o indígena, mas também eles dois se encontraram com a natureza. Uma natureza que era desconhecida para o branco, mas que era conhecida para o indígena. E isso vai contribuir também para a forma como eles vão se articular, branco e indígena. O foco, como o próprio Caio falou, diferentemente do Gilberto Freire, não é a raça, mas é a cultura. Como que essas três culturas, principalmente duas, porque ele não vai se deter tanto sobre a cultura negra, é mais sobre a cultura indígena e a cultura europeia. Como que essas culturas vão mesmo se fundir ou não. E ele vai entender como que se processa essa formação de uma cultura nova, que é a cultura brasileira. Esse livro, ele vai ter um diálogo muito forte com o Caminhos e Fronteiras. A principal diferença entre eles é que o Monções trata a colonização e a conquista do território a partir do ponto de vista fluvial, dos rios, enquanto Caminhos e Fronteiras vai por terra. Então, quais são os caminhos por terra que os bandeirantes fazem, os paulistas fazem, esses mamelucos? Como que se dá esse apresamento de indígenas por terra? Como que se dá esse contato entre brancos e indígenas por terra? Novamente, são textos que foram produzidos de forma separada, mas que são organizados depois em um único exemplar. E a gente tem aqui também uma história que se aproxima também da história do cotidiano. Então, como que era o cotidiano desses brancos que se encontram com os indígenas? Como que no dia a dia eles se relacionavam? E aí eu lembro, o branco não conhecia o território brasileiro, o indígena conhecia. Então, como é que o branco vai entrar na mata, na selva? Como é que o branco vai conhecer para onde deve ir, para onde não deve ir? É aí onde ele vai entrar em contato com o indígena, que ele mesmo aprisionou, o que ele queria aprisionar. Ele vai ter contato. Como que o branco vai saber o que ele não pode, o que ele pode comer? Quais são os animais perigosos que tinham aqui? Venenosos e perigosos. Quais são as plantas que ele pode comer ou não? Como que é o clima no Brasil? E aí, aos poucos, o branco vai se apropriando da cultura e dos saberes do conhecimento indígena. Eu me lembrando é que o Pierre, o professor substituto daqui, ele deu aula pra gente, acho que durante 1 ou 2 semanas. Nesse período ele passou pra gente um artigo do Peixoto, que é o atual professor aqui. Sim, eu falo. Ele é especialista na questão indígena. Ele vai falar também sobre aqui no Nordeste, por exemplo, como acho que era o indígena carteiro. Isso, porque como o indígena conhecia melhor o território, os caminhos, etc., ele era utilizado para fazer a entrega das
correspondências, né? Ele era muito mais efetivo e rápido, mesmo do que um cavalo, né? Mesmo que um europeu em cima de um cavalo. Ele vai, o branco vai usar, esse mameluco, esse branco vai usar do indígena para conhecer o território do indígena e conquistar o território do indígena. E aí a gente tem, oi. Mas também vai mostrar a própria construção social dessa relação entre o branco e indígena, né? O índio amigo, o índio casa pacífico, selvagem, como que essas relações elas vão se moldando dentro dessa perspectiva da dominação, né? Aquele índio que a gente pode confiar e vai nos dizer como entrar nesse território, como viver nesse território, e aquele que a gente precisa combater a todo momento. Contribui até para um certo estereótipo em cima disso, né? De que o indígena ajudou o homem branco, né? Sim. Né? Ele ajudou, ele facilitou o processo de entrada, quando na verdade muitos foram obrigados a isso, forçados a isso. Então a gente tem a evolução do povo paulista, desses bandeirantes mesmo, paulistas, a partir das bandeiras e das monções, e esse contato com os costumes indígenas. Resumindo, é uma espécie de aculturamento do europeu em relação à cultura indígena, mas que vai assimilar traços gentis e indígenas, mas que também vai lutar para preservar cada um a sua própria cultura. São dois livros que falam, olha, a cultura brasileira ela é formada a partir da junção dessa apropriação e a assimilação da cultura branca e da cultura indígena. Por fim, o Visão do Paraíso, que foi a tese de cátedra dele, que eu falei, para entrar na USP. Ele terminou em 58 e se publicou em 59. Essa é uma edição publicada pela editora brasiliense. Esse livro aqui é o livro em que a Laura de Melo Souza vai ser tributária para produzir o Deus do Diabo na Terra de Santa Cruz. E é um livro que vai trazer a visão que os navegantes e os viajantes europeus no período das grandes navegações e das viagens de colonização, eles vão ter sobre o Brasil, sobre esse território. Então, como que esse território era visto por esses sujeitos? E qual é a visão que se tinha? É uma visão helenista? É uma visão do Brasil enquanto um paraíso, enquanto uma terra com uma fauna diversa, com uma flora diversa, um paraíso com um clima propício para se viver. Então ele tem como objeto os mitos que vão ser propagados nesse momento sobre o universo mental de portugueses e de castelhanos na época das grandes navegações e conquistas do Novo Mundo. Então vai investigar as fantasias, os ideais, esse misticismo que se tinha em relação dos colonizadores em relação a esse novo mundo, esse desconhecido. Então como que esse desconhecido se apresenta para eles? E como que esse desconhecido ele vai ser conhecido? Né? É a imagem que se tinha antes e como que essa imagem ela vai ser confirmada ou rejeitada quando eles chegam até aqui. Esse texto ele vai ser muito tributário também, influenciado pelas leituras literárias que o Sérgio Buarque vai fazer quando ele estava nas instituições da Biblioteca Nacional, do Instituto Nacional do Livro, porque são espaços onde ele vai ter esse contato com a literatura, com vários autores estrangeiros e europeus, e ele vai conhecer, através
através dessas obras, o pensamento que se tinha, a visão que se tinha sobre o Brasil, que não era o Brasil, enquanto um paraíso terreno. Então, a pergunta que ele faz é: até onde essa imagem, até onde essa visão, essa idealização do Brasil enquanto um paraíso terreno, ela vai ser de fato difundida na era dos descobrimentos e vai se projetar na realidade? Essas ideias vão se confirmar ou não? Essa visão do paraíso vai se confirmar ou não? Aqui eu trago, para a gente encerrar, alguns estudiosos que se debruçam e que realizaram esse esforço, ou realizam esse esforço de preservação e de compreensão das obras do Sérgio Buarque de Holanda. A gente tem aqui na UFPA o João Kennedy. João Kennedy é referência nos estudos sobre Sérgio Buarque de Holanda. É um estudo mesmo enorme e de fôlego mesmo sobre as obras, de comparação mesmo do que ele escreveu em uma, do que ele escreveu em outra. É um esforço mesmo de catalogação e de daquilo que ele escreveu, mas não publicou. Então, o João Kennedy tem esse livro, é o Ritmos Espontâneos, que é o resultado da tese dele de doutorado, Ritmos Espontâneos. E ele vai também organizar, junto com o Pedro Meira Monteiro, o Sérgio Buarque de Holanda Perspectivas. A gente também tem Francisco de Assis Barbosa, com o livro Raízes de Sérgio Buarque de Holanda. É um livro mais trazendo também essa visão mais biográfica do Sérgio Buarque de Holanda enquanto intelectual. E a gente tem também o livro do Tiago Lima Nicodemo, que é Urdidura do Vivido, que é esse primeiro aqui. A Lila Schwartz, ela também tem alguns artigos sobre o Sérgio Buarque, e também tem na sua editora, na Companhia das Letras, esse projeto de relançar as obras do Sérgio Buarque de Holanda, inéditas ou as que ele já tinha lançado antes. Eu trago aqui algumas referências só de artigos que eu li sobre os textos dele. E alguma dúvida, gente? Alguma consideração? Como eu falei, as obras vão ser mais analisadas pela professora Terezinha na próxima aula de quinta-feira. Essa aula foi mais de introdução sobre o Sérgio Buarque, sobre quem ele é e sobre como que esse pensamento dele vai se formar. Eu espero que tenha sido... vocês tenham compreendido. Eu tive muito pouco tempo para essa aula. Inclusive, eu peço desculpas por alguma coisa na aula. Pode mandar.